Evangelho de Marcos, capítulo 9, do 30 até o 50. Eles partiram dali, passaram pela Galileia, mas Jesus não queria que ninguém soubesse disso, pois ensinava a seus discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão e depois de 3 dias ressuscitará. Mas eles não entenderam essa palavra e temiam interrogá-lo. Chegando a Cafarnaum, em casa, perguntou-lhes: o que discutis no caminho? Mas eles se calaram, pois haviam discutido pelo caminho qual deles era o maior. Então, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então Jesus tomou uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: qualquer pessoa que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que expulsava demônios em teu nome, e nós o proibimos, pois ele não nos seguia. Jesus, porém, respondeu: não o proibais. Ninguém há que realize um milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Assim, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo nenhum perderá sua recompensa. Quem, porém, fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria pendurar no pescoço uma pedra de moinho e ser jogado no mar. E se a tua mão te fizer pecar, corta-a, pois é melhor entrares na vida defeituoso do que, tendo 2 mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares na vida aleijado do que, tendo 2 pés, ser jogado no inferno, onde o seu verme não morre e o seu fogo não se apaga. Se o teu olho te fizer tropeçar, joga-o para fora, pois é melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo 2 olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como recuperar-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmos e preservai a paz um com os outros. Deus nos ilumine na ministração da palavra, ilumine a igreja na compreensão desta palavra e que possamos pôr em prática nas nossas vidas. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o serviço conduz à honra. Esta é a terceira verdade ou o terceiro segredo que o servo Jesus está nos ensinando. O primeiro segredo, ele começou lá no capítulo 8, no verso 27, e foi até o capítulo 9, verso 13, que é o sofrimento que conduz para a glória. Então, quando Jesus disse que ele teria que ir para Jerusalém, que ele seria morto, entregue nas mãos dos homens, e aqui ele repete essa verdade de novo, ele está dizendo que se nós queremos a glória, nós temos que enfrentar o sofrimento. O diabo propõe glória sem sofrimento. Jesus propõe glória através do sofrimento. Jesus deixa essa verdade para os seus discípulos. Não que apenas ele seria martirizado. Uma vez que os discípulos estavam seguindo o mestre, ao Jesus declarar que ele seria pregado na cruz, que ele teria que morrer, isso também era uma mensagem para os seus discípulos. Por isso que naquele contexto do capítulo 8 ainda, Jesus diz que nós devemos tomar a nossa cruz e nos negar a cada dia para que nós possamos seguir a Jesus. Esse é o primeiro segredo. O sofrimento conduz para a glória. O segundo segredo é aquele que diz que o poder vem da fé. Capítulo 9, do verso 14 até o verso 29, aonde no domingo passado o irmão Aralan ministrou a primeira parte lá do capítulo 9 e também essa parte da cura daquele filho. Os discípulos foram para Jesus, ou com Jesus, ao alto de um monte. Lá Jesus se transfigurou, lá Jesus apareceu para eles numa glória, eles ficaram impactados com aquela imagem, mas quando eles desceram do monte, lá havia um homem que havia trazido o seu filho para que os discípulos expulsassem o demônio. Os discípulos não puderam expulsar.
E então Jesus liberta aquele menino, e através dessa mensagem, através dessa história, nós aprendemos o segundo segredo, que o poder, ele vem da fé. Qual foi a justificativa que Jesus deu aos discípulos para que eles não tivessem expulsado aquele demônio? De que Jesus falou para ele? Que existem alguns demônios que só saem através da oração e através do jejum. Segundo o irmão Aralan, jejum não estava nos textos, nos melhores textos bíblicos. Então, o poder vem da fé, o poder vem da oração, o poder vem da comunhão com Deus. Quem sobe ao monte e está em comunhão com Deus, desce do monte e é capacitado para exercer o poder de Deus. Amém, queridos? Não adianta eu querer sair expulsando o demônio se eu não subo ao monte para estar em intimidade com Deus. Então, eu preciso primeiro estar em comunhão com Deus, para que depois eu exerça a autoridade, o poder, através da fé. Então, esses são os dois primeiros segredos: o sofrimento que conduz à glória e o poder que vem através da fé. E com o segredo de hoje, que é o serviço que conduz à glória, nós encerramos então este bloco aqui no Evangelho de Marcos, para que no domingo que vem, capítulo 10, a gente entre nos contrastes do servo. Qual que é o contexto que nós temos aqui, meus irmãos? Se nós lemos o verso 30 do capítulo 9, nós vamos ver que Marcos diz que eles partiram dali. Aonde que eles estavam? Eles estavam lá na região norte, eles estavam lá perto do Monte Hermon, lá na Cesareia de Filipe. Lá Jesus se transfigurou. Alguns estudiosos dizem que a transfiguração foi no alto do Monte Hermon. Então Jesus agora está saindo lá do norte para se encaminhar a Jerusalém. Ele vai fazer uma longa jornada. E nesse caminho de regresso, ou indo para Jerusalém, ele passa novamente pela região da Galileia. O primeiro lugar onde Jesus começa a operar sinais e inaugura o seu ministério. Então Marcos traz para nós essa informação no verso 30, eles partiram de lá e estavam passando pela região da Galileia, mas Jesus não queria que ninguém soubesse, porque agora Jesus não queria se deter fazendo milagres, fazendo sinais e prodígios, porque agora Jesus tinha no seu coração chegar a Jerusalém, porque em Jerusalém ele seria entregue nas mãos dos homens, como nós vimos aqui no texto, e literalmente ele foi entregue, irmãos, nas mãos dos homens. Quem que entregou Jesus? Primeiro foram os líderes judeus. Entregaram nas mãos de quem? Nas mãos dos governadores. Nas mãos de Pilatos, depois nas mãos de Herodes. Herodes entrega para os soldados. Então Jesus foi literalmente entregue nas mãos dos homens. E depois ele vai ser colocado na cruz. Então Jesus está caminhando para a cruz, por isso ele não poderia se deter no meio do caminho. Agora o foco era os discípulos, agora o foco era o coração dos discípulos. Jesus precisava confirmar que aqueles homens haviam entendido quem ele era e qual ministério que Jesus queria que eles também desenvolvessem. Então ele está indo para Jerusalém, ele está indo para a cruz, ele passa pela Galileia, não queria ser percebido, porque senão ele poderia ser desviado desse foco, e ao falar da cruz, os discípulos não entendem. Vamos olhar o texto no verso 31. Ensinava para os seus discípulos, dizendo-lhe: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e ele foi entregue, que o matarão, e depois de 3 dias ele vai ressuscitar. E no verso 32 diz: mas eles não entenderam esta palavra e temiam interrogá-lo. Eles não entenderam essa questão da cruz, eles não entenderam a questão da ressurreição, o coração deles ainda não estava pronto para entender estes segredos, essas verdades que Jesus estava revelando. Então Jesus, ele faz aqui uma pausa em Cafarnaum, verso número 33. E chegaram a Cafarnaum em casa. Então eles param, eles estão dentro de um lar, e dentro de casa Jesus faz uma pergunta para os discípulos. O que, verso 33, vocês discutiam pelo caminho? Qual que era o assunto? Qual que era o tema da conversa? O que vocês estavam discutindo enquanto vocês estavam caminhando? E notem, meus irmãos, que os discípulos, eles silenciam. Os discípulos não respondem, eles simplesmente se calam, porque o texto vai revelar que eles estavam discutindo sobre quem seria o maior entre eles. E Jesus, ao trazer esse assunto no verso seguinte, então, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse:
Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então Jesus, sendo Deus, sabia o que estava no coração deles, sabia por que eles estavam discutindo pelo caminho, mas eles não tiveram coragem de externar isso diante do mestre, porque para eles era vergonhoso ficar discutindo sobre aquele tema. E esse tema vem na discussão dos discípulos muito pela palavra de Jesus. Olha, eu estou indo para Jerusalém, eu vou ser morto, eu não vou estar mais com vocês. Na mente dos discípulos, bom, se o mestre não estará mais entre nós, quem irá substituí-lo? Se o mestre não estará mais entre nós, quem vai assumir a primazia? Dentro de nós, quem será o maior? E talvez nessa discussão, Pedro, Tiago e João tenham se colocado, numa posição de destaque. Bom, eu acho que um de nós três vai ser o maior, porque nós fomos levados com Jesus para o monte. Lembram, no monte da transfiguração, Jesus leva só 3 dos discípulos. Os 9 ficam lá embaixo. Então, muito provavelmente nessa conversa, nesse diálogo, eles ficaram discutindo sobre quem seria o maior. Pedro, Tiago e João podem ter se candidatado, e Tiago e João mais ainda, porque depois lá na frente eles vão fazer esse pedido para Jesus. Olha, Jesus, nos coloca numa condição de privilégio no teu reino. E essa discussão, meus irmãos, não cabia neste momento, porque não era o momento deles ficar discutindo sobre qual deles seria o maior. E é nesse contexto que nós temos a primeira lição deste bloco de Marcos, que é a lição que nos diz que o serviço exige de nós humildade. Servir, irmãos, exige humildade. O arrogante tem dificuldade de servir. O altivo tem dificuldade de servir. Aquele que é egoísta, aquele que se ufana, aquele que sobe no pedestal, aquele que acha que está acima dos outros, aquele que tem o nariz empinado, aquele que só olha para o seu próprio umbigo, esta pessoa tem dificuldade em servir e a grande maioria não serve. Então essa discussão entre os discípulos, qual deles seria o maior, era uma discussão que não caberia aqui, porque eles estavam discutindo vaidade, egoísmo, primazia. Então Jesus vem com a conversa, ou com o ensinamento no verso 35, já que eles estavam discutindo sobre qual seria o maior, Jesus vai dizer para ele, olha, quem quer ser o maior, quem quer ser o primeiro, deve ser o último e o servo de todos. João, que nós lemos no começo, Jesus tira a capa, pega a toalha, uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos e depois pergunta, entenderam o que eu fiz? Eu dei o exemplo, sendo mestre e senhor, façam vocês também o mesmo, ou seja, sejam humildes. Então, meus irmãos, para nós servirmos, nós temos que ter humildade. A humildade é a característica do bom servo. A humildade é a qualidade indispensável no coração do homem e da mulher que quer servir ao Senhor. Os discípulos competiam por status, por poder. Lembrem de que Marcos está escrevendo o texto para quem? Para a igreja que estava em Roma. Marcos estava mandando esse texto para os irmãos que estavam em Roma, e os irmãos sabem que aquela cultura do Império Romano era uma cultura que valorizava a autoridade, valorizava as pessoas de destaque, valorizava as pessoas que tinham primazia. Então é um evangelho que está sendo mandado para uma igreja em perseguição, que precisava compreender que a humildade era o melhor caminho para o serviço, porque a humildade leva ao serviço, e o serviço traz a honra de Deus para nós. Jesus iria morrer, eles discutiam qual seria o maior, e a lição que Jesus dá aqui é uma lição ilustrativa. O que Jesus faz para ilustrar essa lição de humildade? Verso 36. O que Jesus fez, irmãos? Ele pega o quê? Uma criança. Então, tomou uma criança, colocou-a no meio deles, pegando a criança nos braços, disse-lhes, qualquer pessoa, 37, que recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim recebe, e quem me recebe não recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou.
A criança aqui, ela é a lição ilustrada de Jesus para esse contexto da humildade. Por quê, meus irmãos? Porque criança, naquele contexto cultural, a criança era o exemplo maior de submissão. Quem é que mais obedece nas nossas casas? As crianças. As crianças recebem a ordem do pai, recebem a ordem da mãe e dos irmãos mais velhos. Estou certo, Júlio? As crianças, elas muitas vezes não podem reagir, não podem contestar, elas são o exemplo maior de submissão. Na sociedade daquela época, a criança não tinha valor, a criança não era contada, a criança ela era quase que insignificante. Então Jesus pega uma criança insignificante para aquele contexto e diz, olha, se vocês querem ser primeiros, você tem que ser como essas crianças. A criança é um sinal também de humildade. A criança ensina para nós a questão de não ter malícia, maldade. Se você olha para uma criança, olha para a Ana, você vê a Ana não tem maldade nenhuma, não tem malícia nenhuma. A criança traz essa ideia. Então Jesus ilustra a humildade através da criança. Ah, você quer ser o primeiro? Você quer ser o maior? Você quer ser importante? Então se rebaixe, se humilhe, se submeta, se entregue, assim como uma dessas pequenas crianças. E o que é humildade, meus irmãos? Humildade é conhecer a si mesmo. Já dizia o filósofo, conhece-te a ti mesmo. Você conhece o seu coração? Você conhece as suas intenções? Você conhece tudo o que se passa no seu próprio coração? O que é humildade? É se aceitar. Humildade é a gente ser autêntico. Humildade tem a ver em se dedicar aos outros, que vai na contramão do mundo. O mundo prega o quê? Que você tem que ser o primeiro, que você tem que ser o maior, que você tem que estar por cima, né? Que você tem que ser cabeça e não ser cauda, que você vai ser o mais importante. O mundo prega esta competitividade desenfreada, que para subir você pode pisar nas pessoas, você pode fazer das pessoas degraus para você subir na vida, para você ter sucesso, para você ter status, mas o reino de Deus, o evangelho vai na contramão. O serviço exige humildade. Quem se humilha vai ser um bom servo. É essa a mensagem que Jesus nos traz aqui. Uma segunda lição que nós encontramos a partir do verso 38 é que o serviço também exige, irmãos, tolerância. O serviço exige tolerância. E olha o que o contexto do 38 fala. Quando Jesus passa esse sabão aqui nos discípulos, né, usando um ditado popular, quando Jesus diz para eles, olha, você quer ser grande, sirva, seja uma criança, seja humilde, não seja arrogante, quem receber uma criança vai receber a mim, recebe aquele que me enviou. E aí João faz uma defesa dos discípulos. Olha o que João diz, mestre, verso 38, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, e nós o proibimos, pois ele não nos seguia. Então, o serviço vai exigir também tolerância com aqueles que pensam diferentes, ou agem diferentes, ou até com quem não é do nosso grupo, com quem não é da nossa patota, com quem não faz parte da nossa família. Irmãos, qual que é o momento que mais nós estamos vivendo nos dias de hoje? Qual que é a palavra mais que você vê na mídia nesses dias que antecedem o pleito da eleição de domingo que vem? Não é a intolerância? A intolerância está patente, está nos poros das pessoas, porque elas não conseguem discordar umas das outras de uma maneira saudável, de uma maneira tranquila, de uma maneira até mesmo cristã. E aqui você vê o João dizendo, Jesus, tinha uma pessoa aí que está expulsando demônios em teu nome, mas ele não faz parte do nosso grupinho. Ele não é batista que nem nós. Como que ele pode fazer isso, irmãos? E aqui tem uma questão de um certo recalque do João. Lembram do contexto anterior? Eles descem do monte, o pai leva o filho lá para ser liberto, os discípulos não conseguem expulsar demônio, e agora tem um homem que não fazia parte dos 12 expulsando demônio. Senhor, ele está fazendo aquilo que a gente não pode fazer, aquilo que a gente não conseguiu fazer. Então, na verdade, João, ele estava aqui demonstrando um certo zelo, mas mais do que um zelo, um ciúme, e até mesmo uma inveja
daquele homem. E João quer calar aquele homem. João quer impedir que aquele homem continue fazendo a obra de Deus, porque não era do grupo dos discípulos. Aquele homem fazia exatamente o que eles não podiam fazer. João diz: em teu nome ele está expulsando demônios. Mas qual é o problema de usar o nome de Jesus? O nome de Jesus não era franquia, o nome de Jesus não estava patenteado, não era só os 12 que tinham autorização para usar o nome de Jesus, qualquer pessoa poderia fazer isso. E aqui, irmãos, tem uma questão histórica e cultural, que vem lá do endemoniado gadareno, porque havia um contexto e uma ideia naquela época, porque se você descobrisse o nome do demônio, por isso que lá no gadareno Jesus pergunta: qual é o teu nome? Ele fala legião. Havia essa ideia de que se você descobrisse o nome do demônio e você usasse um nome mais poderoso para expulsá-lo, então você conseguia expulsar o demônio. Por isso que os judeus, os líderes questionaram e acusaram Jesus de expulsar demônios em nome de Belzebu, porque era o maioral dos demônios. Então aqui tem essa questão, Jesus ele está usando o teu nome, que é um nome poderoso para expulsar espíritos malignos, ele está usando o seu nome de uma maneira indevida. E aí, queridos, Jesus vai trazer esta palavra para os discípulos no verso 39, dizendo que ninguém pode ser neutro em relação ao nome e à pessoa de Jesus. Diante de Jesus, irmãos, não há neutralidade. Olha o que Jesus falou no verso 39. Não o proibais. Qual o problema dele usar o meu nome para expulsar demônio? Quem disse que é só vocês 12 que têm autoridade para usar o meu nome? Porque os 12 já haviam sido enviados por Jesus anteriormente. Lembram que Jesus manda eles de 2 em 2, e eles vão e fazem grandes sinais e maravilhas e expulsam demônios. Jesus está dizendo: quem disse a vocês que é só vocês que têm autoridade para usar o meu nome? Não proibais, deixe que ele faça o trabalho. Ninguém há que realize milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Se ele está usando o meu nome, é porque ele, mesmo que não faça parte do nosso grupo, ele está representando a mim. Verso 40, pois quem não é contra nós, é por nós, e assim qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, vai ter o galardão e não vai perder a sua recompensa. Então, queridos, Jesus está aqui trazendo para os discípulos essa perspectiva da autoridade. Ninguém pode ser neutro. E o que é a neutralidade? Ao você não aceitar Jesus, você já está rejeitando Jesus, não tem meio termo, não tem em cima do muro em relação a Jesus. E ao você aceitar Jesus, você já está rejeitando o pecado. Então, o não receber Jesus já é uma declaração de que ela não quer estar na presença de Jesus. Ou eu estou com Jesus, ou eu estou contra Jesus. Esta é a verdade. Não há neutralidade. Ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. Eu não vou falar aquele nome porque é um nome feio, tá? Mas você pode entender, ou você é de Jesus, ou você é do... Você pode completar a frase. Não tem meio termo, amados. Ou nós assumimos um compromisso com Jesus, ou nós vamos continuar o nosso compromisso com o diabo, Satanás, mentiroso, enganador, que é o nome dele. Não precisa realizar grandes milagres, basta você dar um copo de água por amor e para mostrar amor, o verso 41. Então aqui Jesus diz para os discípulos: olha, se você está impressionado com aquele que está expulsando demônio em meu nome, eu vou dizer para vocês uma outra questão. Não precisa só fazer grandes milagres para demonstrar amor e para dizer que me ama e que está do meu lado. Quem está do meu lado demonstra isso não só fazendo grandes coisas, com apenas um copo d'água, Marcos 9:41. Quem der um copo d'água em meu nome, então olha só, expulsando demônios em nome de Jesus, uma grande obra. Mas dar um copo de água em nome de Jesus, no reino espiritual, tem o mesmo valor. Ao você dar um copo de água em nome de Jesus, porque vocês são de Cristo, então já tomou uma posição, em verdade vos digo que de modo nenhum vai perder a sua recompensa, o seu galardão.
Então, meus irmãos, eu não preciso fazer grandes coisas para demonstrar amor a Jesus e para demonstrar que eu estou ao lado dele. Pequenos gestos de serviço, um copo d'água que seja, para um destes pequeninos. Quem é esses pequeninos? Aqueles que seguem a Jesus, aqueles que estão precisando da graça de Jesus. Então nós precisamos de tolerância para poder servir. Se você quer servir, você tem que ser uma pessoa disposta, você tem que ser tolerante, tem que, ter aqueles frutos do Espírito, a bondade, benignidade, paciência, domínio próprio e outros frutos do Espírito Santo. Avançando um pouquinho mais, irmãos, 42 ao 48, o serviço exige santidade. Essa é a terceira verdade. Sem santidade, não há serviço. Pastor, mas é a pessoa que está ministrando, a pessoa que está trabalhando, a pessoa que está pregando, a pessoa que está fazendo e não está em santidade. Ele está fazendo, mas não é para Jesus, é para si mesmo. Jesus disse que haverá um tempo em que as pessoas vão chegar diante dele e vão dizer assim: Senhor, mas eu profetizei no teu nome, eu curei no teu nome, eu expulsei no teu nome, eu fiz muitas coisas no teu nome. O que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O que Jesus quer colocar a partir do verso 42, irmãos, é essa realidade, que o serviço para Jesus exige santidade. E ele usa esta verdade usando esses termos aqui: quem fizer tropeçar um destes pequeninos que creem no meu nome, aquele que der um copo de água, no verso 41, em meu nome, mas aquele que fizer tropeçar um pequenino, e o pequenino é todo aquele que crê em Jesus, melhor seria pendurar uma pedra no seu pescoço, uma pedra de moinho, uma pedra muito pesada, e se jogar no mar. O que Jesus está dizendo? Que entre fazer alguém tropeçar por um mau testemunho, ou por alguma atitude, por algo que não condiz com o Evangelho, entre você fazer alguém tropeçar na fé, seria melhor você morrer, porque pegar uma pedra, amarrar no pescoço, se jogar na água, é morte certa. Esta é a seriedade do serviço. Nós precisamos entender que santidade é prerrogativa para servir. E se nós não servimos em santidade, nós podemos levar pessoas a tropeçar. Quantas pessoas já se escandalizaram por líderes, por ministros e pessoas que deram mau testemunho e levaram outros a tropeçar? Quantos maus exemplos, irmãos, nós temos de pessoas, líderes cristãos, que deram maus exemplos e hoje esses são os responsáveis por termos muitos desigrejados. Mais recentemente agora eu ouvi sobre pastor Neil Barreto, que há 10 anos atrás ele teve um caso de adultério, a mulher ficou grávida, mas o negócio parece que foi abafado, e agora, depois de 10 anos, foi feito um exame de DNA e se constatou que o filho era dele. 10 anos depois, veio à tona um pecado. Isso foi um grande abalo aí nas estruturas evangélicas. Quantas pessoas, líderes, que dão mau testemunho, e por conta do mau testemunho, levam pessoas a tropeçar. Por isso que a santidade ela é muito importante para o serviço cristão. Jesus responde a João falando sobre tropeços, pequeninos, qualquer um que segue a Cristo. Os discípulos estavam aqui num conflito entre eles, quem vai ser o maior? E eles estavam num conflito com os de fora, proibindo aquele homem a usar o nome de Jesus. Então, esses discípulos que estavam em conflito, eles estavam se afastando da santidade. Quando a gente está em conflito conosco mesmo, ou conflito com Deus, nós abrimos portas para o pecado, e nós perdemos a santidade. Os discípulos aqui estavam caminhando para esse momento de se afastar da santidade. E Jesus então corrige eles dentro deste momento. Depois ele vai falar como nós temos que agir, irmãos, para buscar santidade. 43. Se a tua mão fizer tropeçar, o que tem que fazer? Corta fora. 45. Se o teu pé fizer tropeçar, o que tem que fazer? Corta fora. 47. Se o teu olho fizer tropeçar, o que tem que fazer?
corta fora. Pastor, então eu tenho que me mutilar. Se eu não consigo dominar os meus olhos, se eu fico vendo coisas que não devo na televisão, na internet, no celular e tal, eu tenho que arrancar os meus olhos fora. Pastor, se as minhas mãos estão fazendo coisas que não devem, eu tenho que mutilar a minha mão? Não, não é literalmente. Aqui Jesus traz, irmãos, para nós uma ideia de que com o pecado nós temos que ter tolerância zero. Ao primeiro sinal, ao primeiro indício, ao primeiro apontamento de que algo pode se tornar pecado na minha vida, para, corta, desliga, foge, vaza. Tiago fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Muitas vezes nós pecamos por quê? Porque nós achamos que somos fortes. Não, mas eu não vou cair, eu não vou me deixar dominar, eu resisto, eu consigo, eu posso, eu tenho domínio próprio. E quando a gente menos percebe, a gente já caiu e a gente já pecou. Então cortar aqui a mão, cortar o pé, arrancar o olho, não é literalmente, irmão. Não vai chegar aqui domingo que vem, sem um olho, ou sem uma mão e sem um pé, por favor. É uma questão simbólica de tolerância zero. Zero. E no sentido de você eliminar aquilo que é foco de pecado. Se o problema do pecado na sua vida é os olhos, então trate os olhos. Se é a boca, trate a boca. Se é o coração, trate o coração. Elimine o foco, a origem do pecado. Cortar fora tem a ideia de eliminar a fonte, a raiz, a porta de entrada do pecado. Ser conivente com o pecado pode levar ao inferno. Porque Jesus fala isso no verso 43, lá no finalzinho. Para o fogo que nunca se apaga. E depois ele repete o 44 e 46, aonde o verme não morre e o fogo não se apaga. Aqui é uma simbologia, dizendo que o inferno é uma realidade constante, não é momentânea, não é passageira. No inferno o fogo nunca se apaga. No inferno, o verme nunca vai se saciar, ou ele nunca vai morrer, porque sempre vai ter alimento para ele. A linguagem aqui do fogo e do verme é para nos ensinar que o inferno é uma realidade contínua, eterna e duradoura. Por isso nós temos que tomar cuidado para não irmos para lá. Por isso nós temos que tomar cuidado com as fontes do pecado. Por isso nós temos que ter tolerância zero com aquilo que nos afasta do Senhor. E aí, meus irmãos, tem uma questão para a gente pensar. Se não há inferno, eu não preciso me preocupar com o pecado ou com a minha condição depois da morte. Mas Jesus está dizendo que há o inferno, que há um lugar de juízo e de condenação. Então, se há esse lugar, nós temos que atentar para a santidade. Se você está enfrentando algum problema em alguma área da sua vida que tem levado você a pecar, em nome de Jesus, cesse, corrige, neutraliza, corta, tolerância zero e busca a santidade, porque sem santidade não há serviço. E finalizamos, irmãos, o verso 49 e o verso 50, com o quarto conceito, que é que o serviço exige sacrifício. Sem sacrifício não há serviço. Os irmãos vêm na escola bíblica de manhã e chegam aqui e tem um café já na mesa pronto, mas alguém se sacrifica para esse café estar pronto ali às 8h30 da manhã. Sacrifica o quê? Levantar às 6h30, estar aqui às 7 horas, começar a preparar. Sacrifica tempo de sono, tempo de descanso. Né? O serviço exige de nós sacrifício, abrir mão de algumas necessidades, até mesmo questão financeira. Exige de nós essa entrega. Ser radical com o pecado. Nós não podemos tolerar o pecado, porque o pecado pode custar caro, porque cada um será salgado pelo fogo. O salgado aqui no sentido de preservado. Salgar com fogo parece uma linguagem meio estranha, né? Como que salga, né, com fogo? Não seria salgar com sal? É que a ideia de salgar com fogo aqui é de preservar. O sal não preserva? Então, quando nós somos salgados pelo fogo, nós estamos preservando a nossa alma para a eternidade. Quando a gente permite que o fogo, no sentido de purificação, a ideia do altar, do sacrifício do Antigo Testamento, quando nós somos purificados, nós somos preservados para a eternidade. Por isso Jesus fala que devemos ser salgados com o fogo. Significa radicalidade contra o pecado, sacrifício vivo sobre o altar queimado, essa é a ideia que Jesus traz para os judeus.
Se você quer santidade, você tem que ser purificado pelo fogo, no sentido de uma oferta agradável a Deus, no sentido de você tomar a cruz, abandonar, né, os pecados, ter uma vida de santidade. Esse é o ambiente para que nós possamos ter uma vida reta e o serviço ele seja uma realidade. E aqui nós temos que fazer uma escolha, ou o fogo do inferno, ou o fogo purificador, salgado com o fogo. Ou nós escolhemos ser purificados com o fogo santo de Deus para a eternidade, ou nós vamos escolher o fogo do inferno, que é eterno e vai trazer condenação. O que Satanás oferece para nós? Glória no presente e sofrimento futuro. O verme não morre, o fogo não se apaga. O que Jesus oferece para nós, irmãos? Sacrifício no presente, tome a sua cruz, negue a si mesmo, me siga, mas glória no futuro. Você consegue ver os dois lados inversos? Vou repetir. Satanás oferece glória no presente, mas o que reserva no futuro é sofrimento. Jesus oferece sofrimento no presente, mas o que nos espera no futuro é a glória, é a bênção de Deus. Sal é sinônimo de pureza, de preservação, de firmar alianças. Não devemos reprovar os outros, nós devemos examinar a nós mesmos. Verso 50, o sal é bom, se ele tornar insípido, como recuperar o seu sabor? Tende sal em vós mesmos e preservar a paz uns com os outros. Então, irmãos, o serviço, ele não é a partir de ficar reparando ou reprovando os outros. Senhor, ele está expulsando no teu nome, vamos repreendê-lo. O discípulo tem que olhar para si, examinar a si mesmo, para ver se nós estamos em condições ou fazendo aquilo que é a vontade de Deus, para que nós possamos, então, servir por meio do sacrifício. Quem quer servir, tem que estar disposto a se sacrificar. Amém, queridos? Nós temos aqui 3 lições. O sofrimento que conduz para a glória. A fé que é fruto ou vem e traz poder. E o serviço que conduz à honra. E para finalizar, serviço humilde evita as falhas e as ambições egoístas. Quem serve com humildade vai evitar a ambição egoísta. O serviço ensina a tolerância com os diferentes. Nós temos que tolerar as pessoas, amar as pessoas, servir as pessoas, principalmente aqueles que pensam diferente de nós. O serviço ensina a sermos tolerantes, amáveis, compreensíveis. Terceiro, o serviço é executado em plena santidade. Se nós não vivemos, não buscamos a santidade, nós não vamos servir ao nosso Deus. Jesus, obrigado pela sua palavra, obrigado por essa lição do Senhor Jesus, de que o serviço vai nos conduzir para a honra. Devemos nos humilhar, devemos, ó Pai, buscar a tua presença, buscar a santidade, viver o Evangelho, para que assim nós possamos servir ao Senhor. Abençoa a tua igreja, nós agradecemos e assim oramos. Amém e graças a Deus.